Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho são agulha de crochê número 2, ou a 1,5 milímetros. Nós vamos utilizar uma toalhinha de lavabo medindo 32 centímetros de largura. E nós vamos utilizar uma linha 100% algodão mercerizado na cor lilás também, na mesma cor da toalhinha para combinar. Então, você vai utilizar menos de metade de um novelo desses. Esse novelinho, ele vem com 450 metros de fio e 100 gramas, mas você não vai utilizar nem 50 gramas de fio para fazer este biquinho. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho. A primeira coisa que nós vamos fazer para começar é casear toda a nossa toalhinha. Nós vamos casear com o caseado pé de galinha. Então, nós vamos furar aqui a nossa toalhinha pelo direito, bem no cantinho ali da dobrinha da costura. Nós vamos puxar o nosso fio aqui por dentro. Nós vamos levar a pontinha lá para trás e nós vamos prender. Então, nós vamos fazer um nozinho. Ó. Não aperte muito para não franzir a toalha. Mais um nozinho para prender bem. E agora nós já podemos começar a fazer o nosso caseado. Então, feito ali o buraquinho e preso o fio, você vai puxar o fio que vem lá do novelo, aqui pra frente, puxa uma laçadinha, e você vai passar a agulha com a laçadinha na agulha por baixo daquele pontinho que você fez na hora que você prendeu o fio. Você pega outra laçadinha do fio que vem do novelo e prende esses dois pontinhos ali em cima. Agora, você faz uma, duas, três correntinhas. Ó, e você vai furar bem aqui na dobrinha da costura do pano. Ó, você vai furar o pano. Ó, passa um pouquinho a agulha na parte mais larga para furar bem. Você vai puxar o fio ali por dentro. Fio que vem do novelo, e vai prender com outra laçadinha. Assim, o cantinho ele não fica mexendo ou correndo para cá e para lá. Agora, você introduz a sua agulha no mesmo buraquinho inicial. Você puxa o fio que vem do novelo aqui para cima e prende com outra laçadinha. Em seguida, você faz uma, duas, três correntinhas novamente. Você vai outra vez naquele mesmo buraquinho do início, puxa uma laçada do fio que vem do novelo ali pra frente e prende com outra laçadinha, como se fosse um ponto baixo. Ó, então, você acabou de fazer o cantinho, a viradinha do barrado, ó, perfeitamente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o caseado pé de galinha. Então, nós vamos começar a fazer os pontos do caseadinho pé de galinha nesse momento. O cantinho ele fica assim. Para nós começarmos a trabalhar o ponto caseado pé de galinha, você vai fazer 3 correntinhas de espaço depois de fazer o cantinho. Você vai fazer o primeiro furinho, deixando uma distância de mais ou menos 1 centímetro, na mesma retinha do buraquinho do cantinho. Na mesma retinha daquele ponto do canto, você introduz a agulha, puxa uma laçada aqui para cima e segura essa laçada com o dedo, para que ela não escape ou não fique mais apertada. Em seguida, você vai furar novamente o seu pano, a sua toalhinha, só que um pouquinho mais para baixo do primeiro ponto que você fez. Então, você fura um pouquinho mais abaixo, puxa novamente a laçadinha, e segura lá em cima novamente, ó. Você estica bem para não franzir o pano. Agora, você vai fazer o terceiro furinho para completar o ponto na mesma altura que você fez este primeiro. Então, na mesma altura, você fura o pano, deixando sempre a mesma distância. Ó.
Puxa uma laçadinha lá atrás e puxa aqui pra frente, ó. Procure esticar bem o ponto para deixar os 3 pontos na mesma altura. E aí sim, com outra laçadinha, você fecha todos os 4 pontos da agulha de uma vez só. Então, você formou aqui o primeiro pontinho, pé de galinha. Ó, ele fica um pontinho do meio mais para baixo e os 2 dos lados ficam da mesma altura. Agora, você faz 3 correntinhas e repete o ponto. Ó. Você procura sempre deixar a mesma distância entre um pontinho e outro, para não ficar desregular. Ó. Você puxa um pontinho, segura na agulha. Novamente, você fura o paninho um pouquinho mais abaixo, puxa outra laçadinha. E novamente o terceiro furinho na altura do primeiro ponto, puxando as 3 laçadinhas bem aqui pra cima, retinho, ó, com a sua toalhinha. E aí sim você fecha todos os pontos. Então, o pontinho caseado pé de galinha, ele vai ficando assim. Você vai trabalhar agora por toda a largura da toalhinha até chegar aqui no final, e depois aqui nós ensinamos como fazer a viradinha para você continuar caseando. Depois que você terminar de casear a parte de baixo, ela vai ficar assim. Então, agora, você termina com o último ponto pé de galinha, você faz 3 correntinhas, você vem bem no cantinho, perto da costura do pano, você puxa um pontinho aqui pra cima para fazer o canto, ó. Então, você fecha esse pontinho com outra laçadinha. Agora, você faz 3 correntinhas. Você fura o cantinho do pano novamente, como você fez lá no início. Você introduz a agulha naquele furinho e fecha com um ponto baixo. Novamente, você introduz a agulha naquele mesmo buraquinho do canto, você puxa a laçada ali pra frente, fecha com ponto baixo novamente. Agora, você faz 3 correntinhas, já vai para a lateral da sua toalha, fura no mesmo buraquinho do ponto anterior e prende com ponto baixo. Então, aqui você acabou de fazer o cantinho para começar a casear o restante da sua toalhinha. Então, agora você vai casear todas as laterais, as 2 laterais e a parte de cima do paninho, da mesma forma como você caseou na parte de baixo, ó. Você prendeu aqui com um ponto baixo o cantinho, agora você faz 3 correntinhas. Aqui vai ser menor o ponto, porque a costura ela é menor também. Então, você fura o pano na mesma altura do ponto anterior, puxa uma laçadinha, segura na agulha. Agora, o próximo ponto você fura um pouquinho mais para baixo, para formar o ponto pé de galinha, segura o ponto na agulha também, e o ponto seguinte você fura da mesma forma ou na mesma altura do primeiro pontinho do pé de galinha. Com as 3 laçadinhas na agulha, você tira todos os pontos de uma vez. Você vai caseando dessa forma agora, o caseado pé de galinha, ao redor de toda a sua toalhinha. Quando você terminar de casear a sua toalhinha, ela vai ficar assim. Toda caseada, nas laterais também. Ó. E você vai terminar o caseado com o último ponto pé de galinha bem pertinho do cantinho onde você começou a casear. 1, 2, 3 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto do caseado. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo do biquinho. Para você fazer a primeira carreira do seu biquinho, você vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar lá no cantinho da largura, onde vai começar a largura do paninho. Você caminha com pontos baixíssimos.
até chegar bem no cantinho do caseado, ó. Chegou aqui no cantinho do caseado, agora você vai começar a fazer a primeira carreira. Na primeira carreira, nós vamos trabalhar toda ela em ponto alto. Então, você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. E você vai fazer ponto alto sobre toda essa base. Nós vamos fazer toda essa carreira em pontos altos. Então, você faz o seguinte, ó. Você faz 4 pontos altos no espacinho do ponto do caseado, entre cada ponto do caseado, e um ponto alto sobre o ponto pé de galinha, ó, que nós vamos fazer novamente. Ó, 1, 2, 3, 4 e um ponto alto sobre o pé de galinha, para não ficar nenhum buraquinho aqui na nossa carreira. Então, ele vai ficando desse jeito. Quando você terminar a primeira carreira de pontos altos, o seu trabalho vai ficar assim. Então, na nossa carreira, deram 91 pontos altos. Se você depois quiser fazer mais motivos, você vai ter que aumentar de 10 em 10 pontos, ou diminuir de 10 em 10, por exemplo. Ou você faz com 81, com 71, com 61, ou você faz com, aumentando no caso, para 101, para 111, para 121, e assim por diante. Então, aqui terminada a última carreira, ó, você termina o último ponto alto bem dentro da correntinha aqui do cantinho do caseado, para ele não ficar mexendo para lá e para cá. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Você vai virar o trabalho para o lado avesso, ó, que é o avesso do ponto caseado pé de galinha. Então, você vai fazer aqui mais 2 pontos altos, um em cada ponto alto da base. Você tem aqui 3 pontos altos na lateral. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base. E no sexto, você vai prender essas correntinhas com um ponto alto. Ó. Agora, você vai fazer 5 pontos altos no total. Então, você já tem um ponto alto aqui para começar. Você vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ó. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Nós só fazemos 3 pontos altos para começar a carreira. Depois, você vai sempre fazer 5 pontos altos, fazer 6 correntinhas, pular 5 pontos de base. Então, aqui nós vamos fazer as 6 correntinhas novamente. Pegar uma laçadinha, pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base e no sexto, começar a sequência de 5 pontos novamente. Ó. Nós vamos fazer assim por toda a carreira, 5 pontos altos, faz 6 correntinhas de espaço, pula 5 pontos altos da base e repete a partir do sexto novamente. O motivinho vai ser sempre assim nessa carreira. Então, agora você vai continuar até o final da carreira de base. Ó, vai ficando assim. Quando você estiver terminando a carreira, ela vai ficar assim, desse jeito. Você vai agora terminar com 3 pontos altos, assim como você começou. Então, você termina aqui pulando os 5 pontos da base e terminando com 3 pontos altos nos 3 últimos pontos de base. Para a próxima carreira, você vai subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo. Você vai virar o seu trabalho para o lado direito. Você vai fazer agora mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base.
E nesse espaço de correntinhas, você vai trabalhar assim: um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Agora, 3 pontos altos duplos, 1, 2, 3, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, você forma uma pétala. Agora, você faz um ponto baixo em cada ponto alto da base, nesses 5 pontos. 2, 3, 4, 5. E repete a pétala aqui no próximo espaço. Você vai seguindo assim até o final da carreira. Então, a pétala, relembrando, ela é formada por um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Depois, 3 pontos altos duplos, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Ela termina como ela começou para formar a subidinha e descidinha da pétala. Depois, você faz 5 pontos baixos, um em cada ponto da base, e agora você repete a pétala e aqui pontos baixos. E assim você vai seguindo até o final da carreira. Quando você terminar a sua carreira, ela vai ficar desse jeito. Então, agora você vai terminar com 3 pontos baixos, como você começou. Você vai subir 2 correntinhas, você vai virar o trabalho. E agora, você vai fazer do seguinte modo: você vai pegar uma laçadinha, no primeiro ponto da pétala, você faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pega uma laçadinha, pula um ponto, no próximo ponto da pétala, você faz outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pegamos a laçadinha, pulamos um ponto, no próximo, fazemos um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pegamos a laçadinha, pulamos um ponto e no último ponto alto da pétala nós fazemos outro ponto alto. Agora, você faz 2 correntinhas de espaço e prende aqui nos pontos baixos da base, no ponto do centro, que é o terceiro, com um ponto baixo. 2 correntinhas e agora você repete o que você fez aqui na primeira pétala, ó. Você faz um ponto alto no primeiro ponto da pétala, 3 correntinhas de espaço. Pula um ponto, no ponto seguinte você faz outro ponto alto. 3 correntinhas de espaço, pega a laçadinha, pula um ponto, no ponto seguinte você faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pega a laçadinha, pula um ponto, no último ponto alto da pétala você faz outro ponto alto para prender. Agora, você faz 2 correntinhas, sempre no meio de cada pétala são 2 correntes. Ó. Pula 2 pontos baixos de base e no terceiro prende com outro ponto baixo. Sobe 2 correntinhas e começa a próxima pétala. Então, ela vai ficando assim, ó. Você vai fazer dessa forma por toda a carreira. Quando você fizer toda a carreira, ela vai ficar dessa forma. Então, agora você vai terminar a carreira, depois de fazer aqui os 3 espacinhos com os pontos altos, você termina também com 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no último ponto de base. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho para o lado direito, para nós fazermos a nossa última carreira desse barradinho. Nessa última carreira, você vai fazer o seguinte: nas 2 correntinhas que você subia no início, você vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2.
Nesses 3 morrinhos que ficavam sobre a pétala de base, você faz um ponto baixo, o segundo ponto baixo, um ponto picô. Sobe 3 correntinhas, volta na primeira, fecha com um ponto baixo. E agora, mais um ponto baixo para prender. Novamente, no próximo morrinho, você faz um ponto baixo, 2 pontos baixos. Sobe 3 correntinhas, volta na primeira, perdão, e prende com ponto baixo, formando o segundo picô. Volta na mesma base de correntinhas e termina com o terceiro ponto baixo. Agora, você vai no próximo morrinho que ficou aqui, que são 3 em cada pétala, faz a mesma coisa. Você faz aqui nesse espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Sobe 3 correntinhas, volta na primeira, prende com ponto baixo. E o último ponto baixo para completar os 3 de cada espacinho de 3 correntes. Agora, nesse espaço de 2 correntinhas, você faz um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. E 2 pontos baixos no próximo espaço de 2 correntinhas. E agora, você vai repetir essa sequência por toda a carreira. Ó. Então, só revisando aqui para você recapitular como se faz. Você vai vir nos próximos 3 espaços de 3 correntinhas, você faz 2 pontos baixos, um ponto picô, um ponto baixo em cada espacinho. Quando for nas 2 correntinhas, você faz somente 2 pontos baixos em cada espaço de 2 correntes e um ponto baixo naquele pontinho que fica na base. Ó. Então, ele vai ficando desse jeito. Depois que você terminar essa última carreira do seu biquinho, ele vai ficar desse jeito. Então, agora, você termina, depois de fazer os 3 espacinhos de 3 correntinhas, você termina com 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes no final e prende com um ponto baixíssimo bem na base. Ó. E agora, você arremata. Esse fiozinho do arremate, você vai puxando aqui pela lateral, por algumas correntinhas do próprio ponto alto. Ó, vai trazendo lá para a base e termina pelo lado de trás, para você poder cortar o fio. Esse fiozinho aqui do início da amarração, ó, você traz aqui pra cima. Ó. E você esconde aqui também pelas correntinhas, depois você corta. Então, o seu barradinho prontinho, ele fica assim. O ponto picô, para ele ficar bem retinho, com a pontinha bem definida, o ideal é que você pegue, ó, que você pegue uma fraldinha úmida, um paninho bem molinho, umedeça esse paninho, coloque em cima do barradinho e passe um ferro a vapor, não passe diretamente no barrado. Você põe o paninho úmido em cima, dobrado umas 2, 3 vezes, e passa o ferro sobre o paninho. Assim, ele vai assentar o barradinho e vai deixar o picô mais definido. Então, o barradinho pronto, ele fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de barradinho em crochê.